gente não ficou, né? Mas estamos aqui. Eu estou naquela vibe de véspera, ou passou, né? Porque pra vocês já vai ter passado, né? A live do Henrique e Juliano, e eu tô aqui animada, cantando, só pra começar bem esse vídeo. Mas então vamos lá. Esse é o nosso primeiro vídeo da nossa segunda semana das videoaulas. Vamos ter cantoria de novo? Provavelmente. Espero eu que isso esteja divertindo e ao mesmo tempo vocês estejam aprendendo, né? Porque não adianta só rir da minha cara que eu estou fazendo palhaçada aqui e vocês não aprenderem nada. Mas, fora isso, beleza? Vamos lá! Primeira coisa, não esquece de colocar o nome de vocês no comentário, porque eu não tenho como adivinhar quem está assistindo ainda, né? Porque quando eu comprar uma bola de cristal, vai saber, né? Vai que eu me transforme ali. Já começo a me dar acesso de riso, porque se vocês vissem o que tá acontecendo nos bastidores dentro da minha casa, vocês iriam rir aqui também, né? Mas, então, na nossa última aula, a gente trabalhou o ciclo trigonométrico. Eu deixei algumas atividades para vocês, porém eu vi que houve bastante dificuldade, vocês não estavam compreendendo. Trouxe hoje, o nosso vídeo dessa semana vai ser baseado em exercícios, então a gente vai fazer aplicação, né, daquilo que foi aprendido na semana passada. Vou deixar mais exercícios. A gente vai focar bastante nessa parte, assim, para eu poder dar sequência. Retomando, porque tivemos um pequeno incidente aí com o celular. Ai, gente, desculpa, mas acontece. O celular simplesmente caiu do tripé, caiu tudo aqui, virou uma bagunça. Mas até esqueci o que eu tava falando, mas então eu vou falar. Se eu falei de novo, vocês desconsiderem. Mas vamos lá. Nossa última aula, a gente viu o ciclo trigonométrico, onde tinha lá o seno, cosseno. Eu expliquei a questão do aonde tá o seno, aonde tá o cosseno, né? Quem é o eixo X, quem é o eixo Y, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Quando a gente tá com sono, ou seja, no eixo X, eixo das abscissas, é o cosseno. Quando a gente está sem sono, eixo Y, eixo das ordenadas. Então, são termos que vocês não podem esquecer. Porque lembrando que na parte matemática, tanto do PSS quanto lá do vestibular, quando vocês forem fazer, ele não vai vir os gráficos, não vai vir lá escrito para vocês. Ele vai vir a parte em português. Então, vocês vão ter que interpretar e traduzir isso para matemática. Então, por isso que a gente tem que utilizar bastante desses termos. Aí, o que acontece? Daí eu deixei lá exercícios para vocês e hoje eu pensei, não, vamos fazer exercícios e fazer mais, porque tanto o PSS quanto o vestibular, se vocês pegarem desde 2012, 2011 para frente, só tem pelo menos 2 a 3 exercícios de trigonometria. São exercícios que exigem bastante atenção e são esses tipos de exercícios que às vezes eliminam o teu concorrente e aumenta a sua pontuação. Então, por isso que eu vou focar bastante. Porque no nosso próximo assunto, a gente entra em função seno, função cosseno. E função a gente já viu no passado, só que agora a gente vai envolver a trigonometria juntamente com função. Então, por isso que essa aqui é só uma parte da introdução para a gente poder fazer as partes mais complexas. Então, por isso que eu preciso que vocês compreendam bem. Vamos lá. Até perdi minha régua aqui, que eu não sei no que eu pus, mas eu vou, acho que com o meu lápis aqui. Eu tenho aqui, daí lá no exercício tá escrito, muito obrigada, tem um exercício lá escrito, seno de 210, calcule o seno de 210. O que a gente vai fazer? Vai calcular pela primeira determinação positiva. Isso é sempre? Sim, é sempre esse jeito que vocês vão fazer, quando ele pedir para calcular seno, cosseno, tangente e as funções inversas. O que é a inversa? A inversa do seno, a inversa do cosseno e a inversa da tangente. Então, quando ele pedir, vai ser sempre esse mesmo jeito. Lembra que eu falei para vocês que a primeira determinação positiva, a gente vai fazer o quê? Fazer uma divisão por 360. Só que lembra que eu falei ainda lá em sala de aula que a gente não conclui a nossa divisão. A gente não precisa pôr vírgula e concluir as casas decimais. A gente só deixa escrito com o primeiro númerozinho nosso ali, que é o nosso número inteiro, e calcula o restante. Ó, vocês estão vendo, 210, ele é menor que o 360. Então, se ele é menor, eu vou multiplicar por zero, porque 0 vezes 360 dá 0.
e 0 para chegar em 210, dá 210. Aqui vai entrar aquela parte de arcos simétricos, que a gente vai calcular qual que é o arco igual, ou seja, qual o ângulo que é igual. Que ângulo que é esse? Aqueles ângulos que a gente conhece, do 30, 45 e do 60. O que eu fiz aqui? Peguei o 210 e subtraí do 180, que isso deu 30. Essa parte aqui, vocês estudaram bem no comecinho do ano passado, na parte de trigonometria lá. Foi bem no comecinho do primeiro ano, vocês estudaram isso aqui, quando a gente está calculando qual é o próximo ângulo, qual que é o arco simétrico, qual que é o próximo ângulo que seria igual, que tem a mesma medida. Então, por isso que a gente faz isso aqui, 210 menos 180. Cheguei no de 30. Aqui, eu desenhei o ciclo trigonométrico. Por quê? Porque ele queria que vocês calculassem. E lembra que eu passei para vocês os sinaizinhos lá? Que no primeiro e no segundo quadrante do seno era positivo, era a carinha feliz. Aí embaixo, no terceiro e quarto quadrante, eram negativos. Então, o que acontece? O primeiro e segundo aqui são positivo, carinha feliz, o seno. Terceiro e quarto, negativo. Então, o arco de 210 está mais ou menos aqui. Se ele está no terceiro quadrante, ele fica negativo. Negativo quem? O seno de 30. Ou seja, ali eu só coloquei menos 30 graus, mas seria assim. Menos seno de 30 graus. E qual é o valor do seno de 30? Meio. Ou seja, aqui seria menos meio. Essa seria a minha resposta final. É um pouquinho difícil? É um pouquinho difícil porque vocês vão ter que trabalhar com a divisão. Só por isso. E observa bem em qual quadrante que ele vai parar, porque isso aqui ele dá o ângulo para nós, e aí vocês têm que fazer aquelas divisões dos 4 quadrantes, 0, 90, 180, 270 e 360. Só cuidar com isso. Vamos fazer mais um? Sim, vamos fazer mais um desse. Então, eu vou apagar o quadro e daí eu já volto com mais um exercício para vocês, ok? Voltei! Meu Deus do céu! Bate esse turu aqui dentro, né? Só olhar isso aqui, né? Eu sei que bate aquele turu aqui. Mas não se assustem, não tem nada a temer. Eu tenho esta expressão aqui, ó. Tenho isso aqui. Meu Deus, isso que tá em branco. Ele pede para vocês calcular o valor dessa expressão. O que vocês vão fazer? Primeira coisa, vamos separar cada um na sua casinha, para a gente poder resolver. Peguei lá, seno de 1830, tá aqui, seno de 1830. Vou dividir por 360, porque eu quero achar o ângulo, aliás, o arco simétrico dele, para eu poder calcular, porque daí eu chego o quê? Naquele valor que eu conheço, do 30, 45 e 60. Isso aqui, quando eu divido por 360, eu tô fazendo a primeira determinação positiva. Por isso que eu fiz milhões de exercícios daqueles com vocês, para vocês praticarem. Agora a gente vai continuar praticando, só que com um processo um pouquinho mais longo e complexo, tá? Então, se vocês não lembram, volta nos exercícios lá do caderno e refaz lá novamente para poder praticar. Também estarei colocando lá no Google Class mais exercícios relacionados a isso. Então, estudem, galerinha, bastante. Peguei lá, 1830 e dividi por 360. A hora que vocês forem fazer lá, vai dar 5. 5 vezes 360 dá 1.800. 1.800 para chegar a 1.830 dá 30 graus. Ou seja, ele vai dar 5 voltas e vai parar no ângulo de 30 graus. Oh, tia, deixa aqui quietinho agora. Vamos deixar aquele de ladinho, ok? Agora aqui, ó, cosseno de 13π. Tia, você misturou grau com radiano? Sim, porque às vezes os exercícios vão vir todas essas misturas de graus e radianos. Vocês já sabem fazer a transformação de grau para radiano. O que eu fiz aqui? Quem é o π? Lembra que o π vale 180? Então, o que eu fiz? Aqui existe uma multiplicação. 13 vezes 180 dá 2.340. O que eu vou fazer? Com o valor que eu achei, vou dividir por 360. Na hora lá da divisão, quando vocês forem fazer, vocês vão ver que vai dar 6.
6 vezes 360, 2.160. 2.160 para chegar em 2.340 dá 180. Mas, tia, eu não conheço o valor do 180. Esse é um ângulo desconhecido. Ele vai dar? Não, ele não vai dar. O que vocês vão ter que fazer? Lá na circunferência, no ciclo trigonométrico que eu passei para vocês, eu passei escrito assim, que era um ciclo unitário. Então, se ele é um ciclo unitário, ele parou lá no 180. Ó, vou desenhar aqui, ó. Espero que dê para enxergar. Cada pedacinho aqui, ó. 1, menos 1, menos 1. Lembra disso aqui? Ó, ele parou no 180. Então, isso aqui vai valer quanto? 1 menos 1, 1. Então, ele vai valer 1. Aí a gente só vai ver a questão do sinal. Se ele é seno, se ele é o cosseno. Mas isso a gente já vai fazer. Acalma esse turo aqui, ó. Que a gente já faz. A gente já vai fazer o restante que tem que fazer. Porque isso aqui é só o começo. A gente separa, faz a divisão pela primeira determinação positiva e depois a gente substitui. Calma lá. Vamos lá. Agora, seno de 16π dividido por 3. 16π, então é 16 vezes 180 dividido por 3. Olha, vai dar 960. Já fiz direto aqui porque o meu quadro é muito pequeno, então eu tenho que fazer as coisas para caber tudo aqui. Então vocês já sabem fazer. Se vocês estão com dúvidas, faz lá no caderninho de vocês aí, que vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Se não der, porque vocês fizeram errado, tá? Ou eu fiz errado e deixei. Mas acho muito difícil porque eu resolvi tudo antes disso aqui. Vamos lá. 960 dividido por 360. 2 vezes 360 dá 7. Então, galerinha, do nosso último quadro lá para este aqui. O que acontece lá? O seno de 1830 a gente dividiu por 360. Chegamos no seno de 30. O cosseno de 13π eu transformei para graus, que chegamos lá, daí depois eu dividi por 360, cheguei no 180. O seno de 16π dividido por 3 dá 960, e daí eu divido lá por 360, vou chegar num ângulo, porém aquele ângulo não é um ângulo conhecido. Aí eu vou ter que fazer a subtração por 180 para ver o ângulo que é um ângulo notável, que são o 30, 45 e 60. E eu chego no seno de 60. O seno de 30 vocês conhecem, que é meio. O cosseno de 180 vocês não conhecem. Porém, o ciclo trigonométrico, vocês sabem que é o ciclo unitário. Lembrando que o seno está no x e o cosseno está no y. Se o cosseno está aqui, ó, no y, o que acontece? O sinal aqui vai ficar negativo, por isso que aqui fica menos 1. Beleza? E o seno de 60 está dentro daquela tabela trigonométrica. Raiz de 3 sobre 2. Ó, coloquei os números de cada um aqui. O que eu vou fazer agora? Meu próximo passo é substituir. Então, no lugar de cada coisinha que tá aqui, eu vou substituir. Pera aí, vamos com calma? Sim, vamos com calma. Por isso que eu tô fazendo passo a passo. Se vocês já pegaram o jeito, vocês podem fazer tudo direto assim. Mas cuidado com os sinais. Pera lá, vamos. Agora eu vou apagar o quadro pra gente continuar. Só vou substituir, beleza? Então, gente, o que eu fiz? Eu apenas substituí. No lugar do seno de 1830, cosseno de 13π, seno de 16π sobre 3. Ó, tá aqui, ó. É esse nosso primeiro pedacinho aqui, ó. Tá? Eu só substituí os números, né? No lugar de tudo esse troço horroroso, ficou esse troço mais feio aqui ainda, né? O que a gente vai fazer? Agora isso aqui fica uma matemática básica. O que eu vou fazer? Primeira coisa, a regra de sinal. Mais com menos dá menos. A parte de baixo aqui eu só vou repetindo. Depois a gente faz ela. Então, aqui mais com menos deu menos. Os denominadores estão o quê? Diferentes. Lembrando que quando não aparece nada embaixo é o 1. Então, o mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 1 é o 2. Aí o que você vai fazer? 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. Olha o sinal que tá lá. 1 menos o 2, menos 1. O denominador eu vou repetir. E a parte aqui de baixo também. Tranquilo até aqui. Agora que vem o negócio. Vocês têm uma fração, divisão e outra fração. O que a gente faz?
repete a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. O que é o inverso? Quem é numerador passa a ser denominador. E quem é denominador passa a ser numerador. Então é isso que eu vou fazer. Vou multiplicar pelo inverso da segunda. Numerador com numerador, denominador com denominador. O de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. O menos 1 vezes 2 dá menos 2. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Aqui eu consigo fazer essa divisão. O 2 dividido pelo 2, porque existe uma multiplicação. Por isso que eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso dividir aqui, que vai dar o quê? Menos 1 dividido pela raiz de 3. Só que eu não posso ter raiz de 3 no meu denominador. O que eu tenho que fazer? Racionalização. Se vocês não lembram, eu vou deixar o link aqui, que foi as minhas aulas que o nono ano está tendo. Isso vocês já estudaram no nono ano. Vou deixar os links ali tudo descritinho para vocês já estarem retomando esse tipo de conteúdo, que a gente vai usar bastante a racionalização. E o que era a racionalização? Vocês vão repetir a raiz que está no denominador, multiplicando em cima e embaixo. Menos 1 vezes a raiz de 3. Menos 1, raiz de 3. As raízes aqui são iguais, então vai ficar... Você vai repetir a raiz. 3 vezes 3 vai dar a raiz quadrada do 9. E a raiz quadrada do 9 dá o 3. Eu já pus direto aqui. Eu não fiz o passo raiz de 9 e depois coloquei o 3. Porque eu não tenho espaço. É só por isso. Mas isso aqui seria a resposta final. Lembrando que este 1 que está na frente aqui, o 1 não precisa aparecer na multiplicação. Porque o 1 a gente chama de elemento neutro. Que qualquer coisa multiplicado por 1 vai dar qualquer coisa. Só por isso. Beleza? É um pouco complicadinho isso aqui? É um pouco complicadinho. É extenso para fazer? Sim, são os exercícios mais extensos que a gente vai estar fazendo. Mas vocês precisam fazer porque isso aqui vocês vão utilizar na hora do vestibular. E é esse tipo de exercício que você elimina o seu concorrente. É esse tipo de exercício que você passa e seu concorrente não. Então, por isso que a gente vai fazer bastante desses exercícios, ok? Então, não esqueçam de pôr o nome de vocês lá nos comentários. Não esqueçam, por favor, né? Façam as atividades, me encaminha lá pelo meu e-mail que eu estarei aguardando, corrigindo e passando para vocês os gabaritos. Beleza? Qualquer dúvida estou à disposição. Beijos, abraços e fiquem com o meu turu, turu, turu aqui dentro. Tchau, gente!